Estrelas de nêutrons são alguns dos objetos mais extremos do universo. Elas são um dos restos estelares possíveis após uma supernova. A matéria nas estrelas de nêutrons está extremamente comprimida. Tão comprimida que os prótons e elétrons dos átomos que originalmente formavam a estrela foram colapsados juntos numa massa superdensa de nêutrons. Tão densas que apenas uma colher de chá desse material pesaria mais do que uma montanha. E essa não é a única coisa maior do que uma montanha nas estrelas de nêutrons. É possível que dentro da estrela parte dos nêutrons que compõem ela estejam num estado exótico da matéria conhecido como condensado de Bose-Einstein. Nesse estado da matéria, as partículas se comportam como uma única grande partícula. Isso é, elas formariam basicamente uma partícula única maior do que uma montanha. Aqui você talvez esteja um pouco confuso, principalmente porque eu introduzi do nada um termo novo, o condensado de Bose-Einstein. Então, calma que agora eu vou explicar o que é um desses condensados e como funcionaria essa uma única partícula gigante. Vamos por partes. Você deve estar familiarizado com os 3 estados comuns da matéria: gás, líquido e sólido. Considere a água na pressão usual de uma atmosfera. Se começarmos com água líquida e elevarmos ela a temperatura de 100 graus Celsius, uma mudança radical no estado da água acontece. A água começa a ferver. As suas moléculas começam a se mover tão rapidamente que elas se separam umas das outras. E a densidade da água diminui até um ponto em que o vapor sobe por ter uma densidade menor do que a do ar. Em termos simples, a água evapora. Mas nesse mesmo caso, se nós tivéssemos baixado a temperatura da água para 0 graus Celsius, nós teríamos congelado ela, outra mudança radical. As partículas que formam a água começariam a se mover tão devagar que elas assumiriam posições fixas uma em relação à outra, formando um cristal. E isso é o que nós chamamos do estado sólido da água, o gelo. Essas mudanças radicais que acontecem com a matéria em certas temperaturas e pressões críticas é o que chamamos de mudanças de fases. Sólido, gasoso e líquido são os estados ou as fases mais comuns da matéria aqui na Terra. E as propriedades da matéria nesses estados são bem conhecidas. Mas condições mais extremas de temperatura e pressão podem levar a estados de matérias exóticas, como os condensados de Bose-Einstein, superfluidos e plasma. Estudar esses estados extremos pode revelar muitas informações interessantes sobre a estrutura da matéria que nos forma e forma todo o universo que nós podemos ver. As estrelas mais usuais são esferas de plasma em perpétua fusão nuclear, por exemplo. Infelizmente, nós não temos tecnologia suficiente para reproduzir as condições de densidade e pressão absurdas de uma estrela de nêutrons para gerar um condensado de Bose-Einstein aqui na Terra. Mas, felizmente, existe outra forma de gerar um condensado: esfriando um gás até temperaturas próximas do zero absoluto. Isso é, existe uma temperatura mínima permitida, que fica por volta dos menos 273,15 graus Celsius, ou numa unidade bem mais conveniente, 0 Kelvin. A escala de temperaturas em Kelvin é exatamente igual à escala em Celsius, mas o zero do Kelvin é o zero absoluto, a menor temperatura possível no universo. A razão para a existência do zero absoluto tem muito mais a ver com a definição de temperatura do que com algum mistério do universo. O que a temperatura mede, no fim das contas, é o movimento médio de várias partículas. Por exemplo, na temperatura de 20 graus Celsius, as moléculas do ar se movem em média com 500 metros por segundo. Mas existe uma quantidade mínima de movimento, que é movimento nenhum. E se tivéssemos um sistema físico onde todas as partículas dele estivessem perfeitamente paradas, esse sistema teria 0 Kelvin de temperatura. Mas isso não pode acontecer devido às regras que regem a matéria no nível quântico. Nenhuma partícula pode estar perfeitamente parada. Sempre existe um mínimo de energia acima de zero que uma partícula tem que ter. E por conta disso, até mesmo as partículas com menor energia ainda estão vibrando um pouco. Por um lado, isso impede que a gente chegue à temperatura de 0 Kelvin. Mas por outro, devido à energia mínima permitida em sistemas físicos, alguns elementos não solidificam nunca, nem mesmo em temperaturas super baixas. E isso é essencial para atingir 2 dos estados extremos da matéria, os superfluidos e o condensado de Bose-Einstein. Vamos começar a nossa investigação sobre estados exóticos da matéria com o hélio, o segundo átomo mais leve, além de ser um gás nobre que interage muito pouco com outros átomos. Quando resfriamos o hélio a menos de 10 Kelvin, ou menos 263 graus Celsius, o hélio gasoso começa a se tornar líquido, o que chamamos de hélio líquido 1. Sim, 1 porque o hélio tem 2 fases líquidas. A primeira amostra de hélio líquido foi feita em 1908 na Holanda, e os responsáveis já notaram que o hélio líquido tinha um comportamento estranho.
mas nada decisivo inicialmente. Para realmente ver os efeitos mais curiosos do hélio líquido, nós precisamos resfriar ele até 2 Kelvin. Isso é, apenas 2 graus acima do zero absoluto. Nessa temperatura, parte do hélio líquido atinge a fase de hélio líquido 2, ou superfluido. A propriedade mais característica do superfluido é que ele se move sem viscosidade. Isso é, ele não sofre atrito com as outras moléculas do próprio líquido. Por conta disso, alguns efeitos bastante inesperados surgem. Primeiramente, entre todas as moléculas existem forças de atração conhecidas como forças de Van der Waals. Você pode observar o efeito disso em um líquido, colocando água num copo e olhando para a parede do vidro com a água. Você vai notar uma pequena curvatura nos pontos onde a água toca o vidro. Isso é chamado de menisco, e é devido às forças moleculares do vidro atraindo a água. E a única coisa que impede a água de escalar a parede do copo usando essa força é a viscosidade. Mas o hélio superfluido tem viscosidade zero, então ele escala as paredes do copo e cobre toda a superfície do recipiente até começar a gotejar pelo lado de fora. Além disso, o hélio superfluido consegue atravessar recipientes com poros super finos que normalmente seriam suficientes para reter um fluido normal. Mas, certo, por que tudo isso acontece? Qual que é a explicação dos comportamentos bizarros do hélio superfluido? Basicamente, o hélio no estado superfluido não é um líquido, são dois. O primeiro é hélio líquido 1, que se comporta como um fluido clássico. As propriedades estranhas surgem devido ao segundo estado no superfluido, o hélio líquido 2, que é um condensado de Bose-Einstein. Então, antes de explicarmos de onde surgem as propriedades bizarras do superfluido, vamos dar uma olhada no condensado de Bose-Einstein. Para formar um condensado puro, nós precisamos ir muito mais frio do que 2 Kelvin. Nós precisamos criar as menores temperaturas já criadas pelo homem. Nós precisamos esfriar um gás para a temperatura de centenas de picokelvins, ou 100 bilionésimos de grau acima do zero absoluto. E isso é uma temperatura absurda. Ao atingir essa temperatura extremamente baixa, os átomos do sistema começam a se mover muito lentamente. E eles têm tão pouca energia que os efeitos quânticos começam a dominar o sistema. Os vários átomos que antes vibravam separados e ocupavam um certo volume começam a se condensar e a se juntar. As suas velocidades passam a ser similares e o movimento de cada um deles está correlacionado com o movimento de todos os outros. Ou outra maneira de colocar isso, esse conjunto de vários átomos passa a se comportar como uma grande e única partícula. Todos os átomos estão no exato mesmo estado quântico. Uma propriedade interessante que aparece no condensado são os vórtices. Se nós tentamos gerar um fluxo circular no condensado, isso é, se nós tentamos fazer as moléculas girarem, elas de fato acabam girando. Mas a velocidade de rotação nesses vórtices que surgem são quantizadas. Isso é, existe uma energia fundamental do vórtice, digamos E, e o vórtice só ganha energias em pacotes discretos de E, por exemplo, 2E ou 3E. Esse é um efeito completamente quântico e indica que o condensado de Bose-Einstein só troca energia em quantidades quantizadas, exatamente como um átomo em um sistema quântico. Agora, volte a considerar esse condensado imerso num fluido normal. Os átomos do condensado só podem trocar energia em pacotes discretos com um fluido normal. Mas se as energias trocadas pelo efeito de viscosidade forem menor do que o pacote de energia fundamental do condensado, as regras da mecânica quântica vão impedir que o condensado troque energia com um fluido normal. É simplesmente impossível de trocar energia. Ou seja, como as regras da mecânica quântica só permitem que o condensado de Bose-Einstein ganhe energias em pacotes discretos, mas a viscosidade não satisfaz essa condição, o condensado como um todo não vai sentir viscosidade. Como resultado, nós temos um fluido de viscosidade zero, ou um superfluido. Eu honestamente acho fantástico que nós vivemos em um universo tão rico que existem estados da matéria extremamente exóticos como o condensado de Bose-Einstein. Muito obrigado e até a próxima.